Mas, Rafael, a gente tem que distinguir o uso recreativo do uso medicinal da maconha. E eu já vou começar a problematizar, que eu sei que não é exatamente a maconha, né? Mas vamos lá, eu vou jogar essa bola para você. Não, pergunta super pertinente e a gente tem avançado muito hoje no Brasil, nos últimos anos, principalmente depois de 2019, mas começou lá em 2015, essa regulação do uso medicinal. E aí a questão terminológica mesmo, do que a gente está falando, porque aí a gente tem conceito jurídico, conceito taxonômico, genômico, que são todas complicações que a gente vai tendo aí, mas o principal que a gente tem que levar são as definições jurídicas, o que as convenções falam, o que a portaria 344 fala, e é tudo cannabis sativa lineu, que é um conjunto de plantas que já foram muito hibridizadas, é tudo seleção artificial, né? Então, é uma planta que é domesticada há 10 mil anos, então você tem uma utilização específica dela para criar características morfológicas, químicas, que agradam as pessoas. Então, você vai cruzando essas variedades, e aí você tinha lá atrás cannabis sativa, cannabis índica, Cannabis ruderalis, e aí você tinha esse grupo de plantas da família Carabaceae. E aí, hoje, na prática, o que você encontra das sementes, você não consegue fazer uma distinção nem morfológica, nem genética muito clara, ainda tem a discussão genética, aí você consegue. Então, o que as regulações ao redor do mundo fazem, e já tem um tempo, desde a Convenção de 61, a Convenção Única de 61, a Convenção da ONU, a principal convenção que regula o tema, é tudo cannabis sativa. E aí, o que vai diferenciar principalmente é se ela é entorpecente ou se não é entorpecente, e os usos que você vai dar para ela. Então, eu posso ter uma cannabis que não é entorpecente, que é usada para fins industriais. E aí, normalmente, ela é chamada de ou cannabis não entorpecente, na terminologia jurídica, mas no mercado, ou então em várias regulações também, ela é chamada de cânhamo industrial. Aí você faz semente. A semente da fibra hoje tem a proteína, tem muita proteína, tem 33% de proteína dentro dessa semente, então tem mais 30% de ácidos graxos saudáveis. Então você consegue usar ela na indústria, para a indústria de alimentos ou comendo cru, indústria de suplementos, então ela é muito vendida lá fora. Aí a gente tem as fibras, a gente tem papel de cânhamo, a gente tem tecidos de cânhamo, tecido de cânhamo é igual um linho, você já compra na Osklen, na Adidas, outro dia tinha na Renner, um amigo meu mandou uma foto da Renner lá, então ela compete ali mais ou menos na mesma cesta de produtos com o linho, que curiosamente também não é cultivado no Brasil, apesar de não ter proibição. Uma questão só mercadológica. E aí tem só um pouquinho de linho no Brasil. E aí a gente tem todo esse lado industrial, você consegue fazer até bioplástico com a fibra, que é muito resistente. E aí você tem um lado medicinal, que esse lado medicinal tem avançado muito no Brasil, mas com uma peculiaridade muito grande, que a gente tem duas grandes normas da Anvisa que regulam o tema, que é a RDC 327 e a 660. E aí a RDC 327 te permite comprar cannabis nas farmácias, aí são produtos medicinais na farmácia, esse produto tem uma autorização sanitária, não é um registro de medicamento. E a RDC 660, que te permite importar esses produtos direto do fabricante estrangeiro de um país que já regulou. E aí você pode importar. E você tem também medicamento registrado. Você tem, se eu não me engano, o único que a gente tem é o Mevatil, que é um medicamento à base de THC, que aí é medicamento com todas as condições necessárias que a gente tem para fazer esse registro dentro da Anvisa. E essa discussão amadureceu muito, porque a gente teve um movimento das mães que tinham filhos que tinham epilepsia refratária, e a cannabis é ultra eficaz nesse tipo de tratamento. Você passa de 180 convulsões numa criança para 0,4 por dia, né? E isso tem danos neurológicos, é sempre não só perigo imediato, mas a continuidade disso. E aí a gente foi sendo feito esse trabalho junto com a Anvisa de mostrar, olha, isso lá fora já está sendo tratado de uma maneira mais leve, etc. E a gente saindo de uma posição de atraso muito grande, até a gente chegar em 2019 com a RDC 327, que é essa da venda das farmácias, e a gente ter, assim, autoridades estrangeiras, alemãs, elogiando a norma brasileira como uma das melhores normas de cannabis medicinal do mundo. Porque a gente tem um acesso muito solto a cannabis medicinal ao redor do mundo, e no Brasil a gente tem uma norma muito boa. E aí o outro polo que a gente vai falar aqui, que é a terceira corrente, é o uso recreativo, que também está sendo relegalizado, sempre recreativo, adulto, social, tem vários nomes, mas é esse tipo de uso que não é nem medicinal nem industrial. E ele tem sofrido alterações na América do Norte, na Europa. A gente tem uma notícia agora da Alemanha, que autorizou o autocultivo. O Uruguai foi pioneiro nessa relegalização lá em 2013. E essa discussão está chegando no Brasil de uma forma semelhante à que ela chegou no Uruguai, mas sem um caso tão emblemático que teve lá. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Mas no Brasil a gente tem uma situação endêmica de guerra mesmo, até por
armamento, o Cláudio vai falar muito melhor do que eu sobre isso, mas volumes, etc. Mas aí a gente está discutindo agora uma discussão que já vem lá de 2015 no STF.